Olá, que bom estar de novo com você aqui compartilhando um pouco das Escrituras Sagradas. Bem, hoje eu quero falar um pouco da história de José do Egito. Essa história começa a partir do capítulo 37 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. É uma história muito bonita, para mim uma das histórias mais bonitas do Antigo Testamento e também uma das mais poderosas, que falam muito da soberania de Deus, que falam muito de como Deus governa a história, governa o macro da história, ou seja, o todo da história, e governa o micro da nossa existência, as particularidades, as pequenas coisas que também de alguma forma vão impactar o todo da história. Então, José, talvez você conheça a história de José, porque ele era um filho amado do seu pai, né? Ele tinha outros 11 irmãos e por conta dessa relação mais próxima que seu pai, os seus pais tinham com ele, os seus irmãos o invejaram, ao ponto de, numa determinada situação, jogarem o José numa cisterna e deixá-lo ali por algum tempo, pensarem até em matá-lo, cogitarem até em matá-lo, mas decidem vendê-lo como escravo para uma caravana de ismaelitas que estava indo em direção ao Egito. Então José, ele sai da casa do pai, é jogado numa cisterna, é vendido como escravo e vai parar no Egito, na casa de um homem chamado Potifar, um homem poderoso, um oficial de Faraó, e ali, uma vez como escravo, logo se tornou um principal servo da casa do Potifar, se tornou mordomo da casa do Potifar, ao ponto, o texto vai dizer, do Potifar não se preocupar com coisa alguma. O problema é que a mulher do Potifar, sem escrúpulos, se encantou com José e quis levá-lo para a cama à força. E me chama a atenção também o fato de José não ceder, apesar da situação, apesar das circunstâncias, apesar de longe de casa, carente possivelmente, o José vai dizer o seguinte: como poderia eu fazer tal coisa contra meu Senhor? E ele resiste bravamente àquela tentação. Aí o problema é que aquela mulher, sem escrúpulos, como eu já disse, quando José foge das mãos dela, dos braços dela, ela fica com a túnica do José e começa a gritar: olha o que esse homem está fazendo comigo. Meu marido colocou dentro de casa e ele tentou me violentar, tentou me estuprar, me levar para a cama. E o fato é que José foi jogado na prisão. Ali na prisão ele ficou por longo tempo, a história passa, os capítulos vão passando, muita coisa aconteceu, mas da mesma forma que Deus abençoou José dentro da casa do Potifar e abençoou a casa do Potifar por causa do José, a mesma coisa aconteceu na prisão. O texto bíblico vai dizer que o carcereiro colocou todos os presos sob o cuidado de José e ele cuidava de todos eles. E aí o que aconteceu foi que lá pelas tantas, era um tempo de fome no Egito, era um tempo de seca no Egito, José foi elevado à posição de governador do Egito, o segundo homem do Egito. E o que me chama a atenção é que quando a fome chegou no seu ápice, onde os povos iam até o Egito para comprar comida, os irmãos de José vão até lá sem saber que José havia se tornado governador do Egito. E quando José vê os seus irmãos não o reconhecem e ele entra numa crise, começa a chorar, mas não deixa a peteca cair, como a turma diz, mas ele consegue segurar a onda e vai para um lugar, começa a chorar e ali naquele momento ele decide então dar-se a conhecer aos seus irmãos. Então quando ele se apresenta aos seus irmãos e diz: olha, sou eu, José, o irmão de vocês. Ali no capítulo 45, no verso 5, o texto é poderoso, é fantástico. O texto vai dizer assim: não se recriminem por terem me vendido para cá, terem me enviado para cá, porque foi para salvação de vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Eu vim na frente, Deus me enviou na frente, vocês são responsáveis, mas Deus me enviou na frente de vocês para que vidas fossem preservadas. E quando a gente vai para o verso 8 desse mesmo capítulo 45 de Gênesis, está escrito assim: assim, não foram vocês que me enviaram para cá, mas foi o próprio Deus que me enviou para cumprir os seus propósitos. Olha que coisa poderosa. José tinha convicção de que tudo aquilo que ele havia passado, coisas terríveis, cisterna, escravidão, casa do Potifar, prisão e agora chegado ao posto de segundo homem mais poderoso do Egito,
não por conta das circunstâncias, não pelo acaso, mas por conta de algo chamado soberania de Deus. O Deus que controla a história, o Deus que governa o universo, o macro e o micro, e o Deus que age na nossa vida para o nosso próprio bem e para o bem daqueles que estão ao nosso redor. E aí, dando um salto na história, me lembro do apóstolo Paulo falando na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, 28, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, eu não sei se você hoje está dentro de uma cisterna, se você está como escravo, se você está numa prisão. E eu não estou falando apenas de prisões, cisternas ou escravidão física. Eu estou falando de escravidão, cisterna, prisão emocional, espiritual, os problemas da vida, as adversidades da vida. O que eu quero te incentivar nessa oportunidade é não desistir. É ter a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Deus controla a sua vida no macro e no micro, no aspecto mais amplo e no aspecto mais particular da sua existência. Descansa nessa verdade. Deus está controlando cada detalhe da sua vida. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Se você confiar nisso, se você crer nisso, eu não vou te dizer que tudo vai se resolver, que tudo vai virar um mar de rosas na sua existência. Mas uma coisa eu estou certo, estou convencido que você vai ter paz no coração, que você vai estar vivendo dentro da vontade de Deus. E como a gente viu aqui por último, já no texto bíblico que nós vimos agora, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, não importa se você está na cisterna ou se você está no palácio, tudo vai cooperar para o seu bem, porque é a palavra dele que diz assim, que Deus te abençoe e que você possa descansar nessa verdade em nome de Jesus.